Ei pessoal, no ar mais um vídeo do canal Lendo Books e Livros, o primeiro vídeo do ano de 2021, gente. Eu tô muito empolgada porque eu acho que esse ano vai ser o ano que a gente vai conseguir sair desse pesadelo que a gente tá vivendo, vai ser o ano da vacinação e vocês vão ver como esse ano vai ser bem melhor que 2020. Eu estou muito otimista. Por favor, não me decepcione em 2021. E para o primeiro vídeo do ano, gente, eu separei 3 livros que falam sobre o mesmo tema. Eu acho que o que a gente está vivendo hoje em dia, a gente está numa situação tão maluca, tão polarizada, que eu acho que seria interessante mesmo trazer esses livros para cá. Eu sei que vai trazer muito hate, né? Vai ser assim, vou tocar o berrante. Mas eu acho que está na hora de falar sobre isso. Está na hora de nós conversarmos sobre Jair Messias Bolsonaro. Então, gente, a primeira vez que eu vi o Bolsonaro na minha vida foi no programa da Luciana Gimenez, no Super Pop. Eu gostava de assistir o Super Pop, sabe? Eu não tinha TV a cabo, né? Então, era o que me restava ver quando eu não queria ver alguma coisa lá na Globo, no SBT, eu ia assistir a Luciana Gimenez. E o Bolsonaro, gente, era um personagem que estava lá toda semana. E qual era o papel dele? Ele falava as coisas mais absurdas, assim, contra gays, contra, sei lá, qualquer coisa ali que era fora ali do padrão Bolsonaro. E as pessoas vaiavam, ele era como se fosse, gente, o Pedro de Lara. Vocês lembram do Pedro de Lara, lá do Silvio Santos? Que também falava umas coisas lá meio absurdas e todo mundo vaiava? Então, o Bolsonaro era o Pedro de Lara do Luciana Gimenez. E eu ficava chocadíssima, porque ele não era um personagem igual o Pedro de Lara. Ele era um deputado. E eu ficava assim, cara, esse homem, ele recebe votos, sabe? Esse homem, ele tá representando uma parcela de pessoas, né? E falando esse tanto de absurdo, como pode? Como pode existir uma pessoa assim? Aí ele foi ganhando espaços em outros programas, tipo como o CQC, que teve aquela entrevista que eu vi exatamente no dia sobre, né, aquelas perguntas que a Preta Gil perguntou o que ele faria se um filho dele namorasse com uma mulher negra, né? Eu vi aquilo tudo ali no dia. É, então eu ficava, era um misto de, deixa eu ver o que essa pessoa tem a dizer, se isso é real, com um horror, entendeu? E esse foi o grande erro, a gente ter dado palco para maluco, sabe? Tanto é que eu sempre chamava o Bolsonaro de doidão do super pop. Porque pra mim ele era o doidão do super pop, era aquele cara que ia lá falar asneira e todo mundo vaiar e era aquilo. Eu parei, né? Lógico, parei de assistir esse tipo de programa e tal, né? E eu comecei a ouvir de novo esse nome lá em 2017. Pra falar, não foi nem em 2017, eu acho que eu vi, foi em 2014 que eu acho que eu vi alguém falando que o Bolsonaro tinha razão, alguma coisa assim. Aí eu fiquei, cara, Bolsonaro, de onde que eu vi esse nome? Bolsonaro. Meu Deus, o Bolsonaro, o doidão do Super Pop. Aí eu comecei a ficar tipo assim, não, as pessoas não vão levar esse homem a sério, né? Ele é maluco, todo mundo sabe disso, né? E não, né, gente? Estamos aqui. Então, não tinha como dar outro resultado, né, gente? Vocês estão vendo aí o que está acontecendo no Brasil. Eu não sei se vocês sabem, mas eu não moro, né, no Brasil. Eu saí em 2014 do Brasil, né? Moro aqui na Alemanha. E eu queria entender mais sobre o governo Bolsonaro, eu queria ler livros relacionados sobre isso. Então eu trouxe esses 3 livros, que foram 2 escritos por jornalistas e um escrito por um filósofo e também escritor, né? Então eu vou começar a falar sobre o primeiro livro que eu li, que foi Tormenta, de Thaís Oyama. Ela é jornalista, né, repórter da Veja. E esse livro dela aqui foi o primeiro que eu li sobre esse tema. E eu adorei esse livro porque ele relembra todos os eventos, né, do primeiro ano do governo do Bolsonaro. E ele também traz aqui curiosidades sobre os bastidores. Isso eu achei muito legal. Muitas pessoas aqui que ajudaram, que passaram informações para Thaís Oyama, são pessoas anônimas, né? Elas não revelaram o nome, né? Isso incomodou bastante o Bolsonaro, porque ele queria saber quem é que está passando informação para essa jornalista, para essa japonesa, como ele diz. E também teve a ajuda do Bebiano, que era o braço direito do Bolsonaro, acabaram que eles brigaram e tal, né? E ele também ajudou bastante com essas informaçõezinhas, assim, que enriquece bastante o livro da Thaís. E o porquê que esses bastidores foi o que eu mais gostei? É porque você vai vendo a
a fraqueza e a megalomania que tem esse homem, sabe? Ele se, é, ele se, ele se apega às coisas pequenas e a coisas grandes, importantes para serem resolvidas, ele não dá muita importância, sabe? É uma coisa muito maluca. Aqui ela deu um exemplo de quando o Maia, ele estava lá na frente para aprovar a reforma da Previdência, que foi uma reforma que o Brasil precisava fazer. Eu sei que muita gente de esquerda não gosta, não concorda, mas precisava ser feita, né? E eles ali, todo mundo ali trabalhando por aquilo ali, os deputados ali se discutindo, né, sobre essa questão, e o Bolsonaro vem ali, sabe, assim, ele nunca mais falou nada sobre isso, ele vem lá falando, gente, olha aqui, ó, eu tô com um projeto aqui para aumentar a pontuação da carteira de motorista, sabe? Aí os caras assim, tá bom, tá, agora deixa os adultos trabalharem. Tipo, não falaram bem com essas palavras, mas deu a entender que, tipo, tá bom. Então, ele era conhecido meio que um presidente que se preocupa com as causas pequenas, né? As coisas grandes ele não se importa. O livro aqui fala bastante sobre o Maia, sabe? Também como ele teve uma... Como ele é visto ali como um líder, como uma pessoa que tem que resolver as coisas. Quando você precisa resolver coisas, geralmente eles não correm pro Bolsonaro, correm pro Maia, e isso mexe muito com o ego do Bolsonaro. Quer dizer, tudo mexe com o ego do Bolsonaro, né, gente? Ele tem que estar sempre, né, ser a pauta, ele tem que sempre ser a pauta. Aqui também fala muito, sim, sobre a força do Bolsonaro nas redes sociais, né? Ele não se aprofunda tanto nisso, mas fala, sim, sobre isso. E ele nos relembra também as falas bizarras, né? Os eventos, assim, mais importantes que aconteceram nesse primeiro ano de mandato. É muito legal ler, é muito, muito legal mesmo. Eu super aconselho vocês a adquirirem esse livro. O segundo livro que eu li sobre o tema Bolsonaro foi o livro do Henri Bugalho, Minha Especialidade é Matar. Esse livro aqui, ele já tem uma pegada mais diferente do da Thaís Oyama. Esse livro aqui, ele reúne os artigos que o Henri Bugalho escreveu para a Folha de São Paulo e para a Carta Capital, né? E é bem, cara... É tanto absurdo atrás de absurdo que ele vai te relembrando das coisas, porque você não lembra. Porque é tanta coisa absurda que vai acontecendo nesse governo que a gente esquece. Ele começa a relatar relatos de janeiro de 2019 até junho de 2020. E sabe o que é o mais assustador? O livro tá velho. O livro é desse ano e ele já tá velho. Porque todo dia tem um absurdo novo. Uma fala pavorosa sendo dita. Mas ser velho não é coisa ruim. Não, justamente pelo contrário. Até a minha crítica não é pelo autor, minha crítica é do presidente que não para de falar besteira. Então é legal ter esse livro para você lembrar das coisas que já foram feitas e que já foram ditas, porque a gente não lembra. Como eu disse, é sempre um absurdo atrás do outro e a gente não consegue acompanhar. Eu que estou aqui de fora, eu que não estou aí no país, sabe? Fica difícil para eu acompanhar, né? Então, esse livro, ele caiu assim, foi perfeito para o que eu estava querendo. Porque nós não temos que esquecer, gente. A gente não pode esquecer. Então, temos que escrever sobre isso, temos que relatar sobre isso, para nós não esquecermos o que esse governo está falando, o que esse homem está dizendo. Isso não pode nunca ser esquecido. E o último livro, e o mais aterrorizador para mim, com certeza, foi A Máquina do Ódio, escrito pela jornalista Patrícia Campos Melo. Gente do céu, esse livro aqui... Eu fiquei com os cabelos em pé. Eu fiquei de queixo caído com os relatos que essa mulher trouxe aqui nesse livro. E por que eu estou dizendo isso, gente? Porque a Patrícia, ela fez esse livro aqui para contar como que o gabinete do ódio, como ela diz, a máquina do ódio funciona. Como ele funciona lá de dentro. E é muito aterrorizante, sabe? Tem até um vídeo, tem até um filme no Netflix também que fala sobre esse tema, né? De um rapaz também que quando eles querem acabar com uma pessoa, quando eles querem destruir a reputação de alguém, né? Eles contratam essas empresas que ficam passando, que eles vão distribuindo um monte de informação falsa sobre a pessoa e a pessoa não consegue se justificar porque ela é atacada de vários lados. Então, o livro ele conta sobre isso, mas não é só isso. Ela
ela foi vítima dessa máquina e da forma mais covarde possível. Às vésperas das eleições de 2018, a Patrícia Campos Mello ela fez uma matéria para a Folha de São Paulo, onde ela diz que tem empresários que pagam empresas de disparo em massa, né, para enviar para o WhatsApp, e que ali contém fake news, que ali contém um monte de coisas que não são reais. Logo então, depois dessa matéria, gente, o caminhão de merda, sabe? Foi focado, então, nessa jornalista. E ela sofreu um monte de ataque bizarro. Ela sofreu ameaça de morte, gente falando que ia matar ela, gente falando que ia pegar o filho dela, gente xingando ela enquanto ela entrava, tipo, no elevador de casa, vizinhos xingando. Uma coisa horrível, porque já... Gente, eu não sei se vocês lembram, mas em 2018, começo de 2019, o Bolsonaro estava muito idolatrado. Ele estava sendo muito idolatrado. Era impossível falar mal desse homem. Não dava. Porque você falava mal desse homem, você ia ser linchado virtualmente. Ia ser linchado. Então imagina naquela época você escreveu uma matéria falando mal sobre o mito, sobre o Deus. Cara, loucura. Mas ainda bem que ela o fez, viu, gente? Ainda bem. Mas o pior estava por vir, gente. Quando teve a CPMI das fake news, um ex-funcionário de uma dessas empresas de disparo em massa, ele disse que a Patrícia ofereceu sexo em troca de informação, o que é uma mentira. A Patrícia, ela mostrou, ela provou, né, ela pegou todas as ligações, todas as mensagens que ela mandou para esse funcionário e divulgou. Você vê claramente que era um relacionamento, assim, totalmente profissional por parte dela. Sabe, não tinha nada disso. Ele disse que ela mandava mensagem, chamando pra sair, tipo, bullshit, mentira, deslavada. Ela prova, ela mostra, ele fala, ela mostra que foi isso que aconteceu, mas as pessoas ficam assim, ó, não quero ouvir, é a minha verdade, sabe? E o que que acontece? Sofreu ataques piores do que da outra vez, pesadíssimos, ataques de cunho sexual. E pra piorar, gente, o nosso excelentíssimo doidão do Super Pop, ele, sabendo que era mentira, né, ela mostrando essas provas, ele ainda vai em público lá para aquele povo, lá naquele cercadinho, falar que tem jornalista aí que quer dar o furo. Então, não tem como você lutar contra isso, porque mesmo que você provando, você prova. Você, gente, tá aqui, ó. É assim. Não querem saber. Eles não querem saber. E tudo isso me faz ficar chocada com o nível da cegueira, da paixão, da idolatria por um político, gente. Como eu disse, gente, eu sei que vai vir muito hate aqui, me xingar e tal, mas vocês não estão mais com toda essa força. Tá acabando, tá caindo, as máscaras estão caindo, pessoas que apoiavam o governo finalmente estão acordando, estão vendo que tem muita coisa errada. Então, eu não me importo. Porque nós temos que falar, a gente tem que dizer as coisas que estão erradas. A gente não pode ficar calado, gente. O que aconteceu lá nos Estados Unidos, lá no Capitólio, é justamente um fruto da gente deixar quieto, né? Não vamos mexer com esse povo doido, não. Não, a gente tem que falar assim. Eu espero que tudo isso passe, eu espero que o nosso próximo presidente do Brasil seja uma pessoa extremamente chata, competente, sabe aquele homem chato, nada popular, nada carismático, que não faz piadinha, eu quero uma pessoa chata. Eu quero uma pessoa competente e chata, que fala, as pesquisas disseram que bababó, sabe aquele cara que você vê assim, nossa, que homem chato, mas assim, esses caras, gente, aqui resolvem. Vamos parar de colocar no poder gente legal, que fica fazendo pirueta, que fica mitando, que fica lacrando. Vamos parar com isso. Vamos colocar gente competente agora, na próxima vez. Então é isso, pessoal. Se vocês já leram um desses 3 livros, por favor, escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês querem me xingar, cara, pode ficar à vontade, me xinguem, não tô nem aí. E se vocês concordam comigo também, deixa aqui os comentários e, por favor, gente, não deixe o pessoal me xingar muito, não. Então é isso, gente. Um beijão enorme a todos e até a próxima resenha. Tchau.